A lavagem de dinheiro é uma forma complexa de dissimular, ocultar e inserir na economia produtos de vários tipos de crime, como tráfico de drogas, extorsão, sequestro, roubo e corrupção. O combate a essa prática exige investimentos em inteligência, tecnologia e infraestrutura dos órgãos policiais. Mas em muitos estados faltam recursos até para reprimir crimes de menor complexidade. Como aprimorar os mecanismos de prevenção e repressão diante desse cenário? Lavagem de dinheiro e segurança pública é o tema dessa entrevista com o Rafael de Sá Sampaio, presidente da Associação Nacional de Delegados de Polícia Judiciária. Rafael, obrigado pela presença. Que agradeço a oportunidade. Então, Rafael, crime de lavagem de dinheiro, se ouve falar muito sobre isso na imprensa, mas talvez as pessoas não sabem exatamente o que é. Eu gostaria que você explicasse primeiro o que é e como é que acontece esses crimes de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ela existe desde que o Estado passou a controlar as contas públicas, os recursos, né, dos indivíduos, para que houvesse a exação fiscal. Então, o Estado ele precisa saber qual é o nosso patrimônio, porque sobre esse patrimônio e sobre a nossa renda vai incidir impostos. Né? Então, com a prática criminosa dentro desse cenário em que o Estado controla, né, o fluxo de recursos e por conta desse interesse fiscal, nasce a lavagem de dinheiro, porque esse criminoso ele precisa de alguma forma legitimar, né, a posse daqueles recursos. Então, o indivíduo que ganha R$1.000 de forma declarada ilícita, ele não faz sentido ele morar numa mansão no Lago Sul que custe R$10 milhões. Da onde vieram esses recursos, né? E muito provavelmente esse indivíduo, quando pratica alguma atividade criminosa que lhe proporciona adquirir um bem dessa natureza, né, desse valor, ele vai querer de alguma forma fazer parecer que esses recursos são legais, né, para que ele possa utilizá-lo da forma que lhe aprouver. Então, a lavagem de dinheiro a origem etimológica vem só não realmente lavar esse recurso, fazendo ele se tornar limpo, mas muito também porque antigamente se utilizava muito de lavanderias mesmo para a prática da lavagem de dinheiro, porque é muito difícil do Estado mensurar quanto de roupa, né, é possível se lavar por uma lavanderia. Então, os indivíduos muitas vezes montam negócios de fachada, né, principalmente de prestação de serviço, onde é difícil essa mensuração, restaurantes, lavanderias, né, e ali eles simulam que foram feitos muitos atendimentos que na realidade não existiram. Então, eles fazem entrar o recurso nesses empreendimentos, pagam os impostos e esse recurso sai limpo, né? Então, a lavagem de dinheiro é isso. Tá, então ele tem fases diferentes, né? A lavagem de dinheiro tem uma complexidade, porque primeiro existe um crime, algum tipo de atividade ilícita que gera um benefício econômico para aqueles que o praticam. E aí depois é que entra a lavagem de dinheiro, que é quando ele começa a usar esses mecanismos, alguns mecanismos como esse que você citou. Como é que funciona essa complexidade? Vocês dividem em etapas? Sim, o crime de lavagem de dinheiro é um crime consequente. Né? Sempre há uma prática criminosa antecedente. Anteriormente, antes de 2012, essas práticas criminosas que poderiam dar ensejo à tipificação da lavagem de dinheiro era o que no direito se chama número clausus, né? Ou seja, era um rol taxativo. Então, eram os crimes de corrupção, de extorsão mediante sequestro, né? Alguns crimes que eram citados expressamente na lei de lavagem de dinheiro. A partir de 2012, isso ficou aberto e nossa lei de lavagem de dinheiro ela ganhou uma nova dimensão, né? Chegando no que se informa a doutrina internacional na terceira geração. Ou seja, qualquer crime antecedente pode dar ensejo à lavagem de dinheiro. Então, o indivíduo que pratica o tráfico de entorpecente, ele pratica o tráfico de entorpecente, isso vai gerar recursos para a sua organização criminosa, e essa organização criminosa, para poder desfrutar livremente desse recurso, ela vai precisar lavar esse dinheiro. E para isso, vamos supor, ela pode montar uma pizzaria, né, que praticamente não atende ninguém, mas ela faz um giro de fluxo de caixa que simula que aquele empreendimento presta muitos serviços e através do pagamento dos impostos, daqueles recursos que entram no fluxo de caixa daquela empresa, eles
limpam grande parte desses recursos que advêm de atividade criminosa. Aí é quando ele começa a aparecer o dinheiro legal. Exatamente. Aí o dinheiro ganha feição de legalidade e o indivíduo passa a utilizar livremente daqueles recursos. Tá. Essa questão legal, no caso, a lei de lavagem de dinheiro no Brasil é de 1998. Sim. Então, é uma lei relativamente recente. O que mudou a partir do momento em que que o país teve uma lei que tipifica o crime, né? Porque antes de ter a lei tipificando o crime, não poderia haver uma prisão, um confisco por lavagem de dinheiro, já que isso não estava em lei. O que essa legislação modificou para a realidade da segurança pública em termos de combater o crime de lavagem de dinheiro? Ela foi o primeiro passo na mudança de direção da investigação e justiça criminal. Inicialmente, a investigação criminal e a justiça criminal, e a investigação criminal e a justiça criminal, em grande medida, hoje ainda tem essa visão já antiquada, né? Ela visava apenas a punição daquele indivíduo, retribuir a ele pelo crime que ele praticou. Então, o indivíduo que pratica o tráfico de entorpecente, a ele é imputado uma pena X. Né? Para o Estado, interessava que ele fosse aplicada a ele aquela pena X. Né? A partir do momento que você prevê que não é só tipificada o crime antecedente, né, de tráfico de entorpecente, mas a utilização daqueles recursos, né, e a lavagem desses recursos, a evasão daquelas divisas, a partir desse momento o Estado passa a ter interesse também no patrimônio que aquele indivíduo auferiu com sua prática criminosa. E é essa a grande discussão no momento. Quando se fala de financiamento da segurança pública através da especialização na lavagem de dinheiro, se quer dizer mais do que esse financiamento também. Se quer dizer que a segurança pública, ela necessita, né, especialmente a polícia judiciária, a investigação criminal e a própria justiça penal, ela necessita mudar de enfoque, ganhar um enfoque patrimonial. Né? O crime, via de regra, ele é praticado para que aquele indivíduo ele ofera uma vantagem econômica. Os indivíduos não praticam, via de regra, crime, principalmente as grandes organizações criminosas, simplesmente para o seu deleite, né? Porque ele dá prazer. Não, ele pratica aquele crime porque aquele crime é interessante ao negócio. Economicamente interessante daquela organização criminosa. Então, nós precisamos compreender que essa organização criminosa, hoje nós vivemos uma epidemia de criminalidade no Brasil, seja de tráfico de entorpecente, de homicídio, chegamos a uma cifra de 60 mil mortos ano, segundo o Anuário de Segurança Pública, que são números assustadores. Sim. Morre mais gente no Brasil de forma violenta do que na Síria, que está em guerra. Né? Então, nós podemos dizer quase que estamos numa guerra civil, vivendo uma guerra civil dentro do Brasil. E por que há números tão assustadores de criminalidade? Porque esses crimes estão sendo praticados em série, né? De forma sistematizada por organizações criminosas. Isso precisa ser entendido como um fenômeno. Porque a partir desse momento que nós entendemos que há um fim patrimonial para a prática desses crimes, nós vamos tentar combatê-los no objetivo deles, que é o patrimônio. A partir do momento que você estrangula patrimonialmente essas organizações criminosas, você mostra para esses criminosos que não vale a pena eles investirem naquela atividade porque eles não terão lucro, né? Essas atividades naturalmente vão ser dificultadas e esses indivíduos vão parar de ter interesse nela. Então, há uma necessidade de mudança de visão. E a Lei de Lavagem de Dinheiro veio para inaugurar essa nova visão. Desde 2012, com a terceira geração, né, da lavagem de dinheiro, ou seja, onde os crimes antecedentes não são mais um rol taxativo. Agora, qualquer crime pode dar ensejo à lavagem de dinheiro. Né? Nós precisamos mudar a nossa cultura, porque nós temos ainda uma cultura de punição do indivíduo, né? Mas sem focar no patrimônio que foi angariado com aquela prática criminosa. Nós precisamos treinar as forças policiais, nós precisamos adquirir ferramentas para as forças policiais, nós precisamos investir, né, nessa cultura de investigação patrimonial. Tá. É uma realidade bastante complexa, porque isso vai envolver sistema financeiro, isso vai envolver, às vezes, mercado imobiliário, até o mercado de arte entra como subterfúgio para lavagem de dinheiro. Então, como é que é possível
coibir, chegar a essas organizações por meio desses sistemas que são sistemas legais, né? Mercados legais, ou então exemplos como você colocou de comércios que são usados para lavagem de dinheiro. No caso, são crimes que envolvem valores muito elevados. O resultado das ações policiais, quando são bem-sucedidos e conseguem desbaratar ou identificar a lavagem de dinheiro, esses recursos eles voltam para os cofres públicos, eles voltam para o local de onde se iniciou o crime, seja o Estado. Como é que funciona isso? Esses recursos eles podem ser, né, desapropriados pelo Estado e eles são destinados para a indenização de vítimas, né, e para que o próprio Estado, como indenização do próprio Estado, pela prática delituosa, né? Então, há um confisco onde há a destinação para essa indenização de vítimas. Então, por exemplo, nós tivemos recentemente essa investigação da Lava Jato, que culminou com a grande repatriação de recursos da Petrobras, né? Naturalmente, deve haver uma parte desses recursos serem servidos para a indenização da própria empresa, que tem seus acionistas e que foram todos lesados, né? E uma parte para o país, né? Que também foi lesado por essa prática delituosa, né? É muito importante, Marcelo, nós termos em vista que essas práticas delituosas são extremamente complexas, realmente, né? E você fez essa pergunta, como nós poderíamos coibir isso? E só há uma forma de se coibir isso, com inteligência policial, com investimento em recursos de inteligência. Muitos recursos tecnológicos. Muitos recursos tecnológicos, muitos sistemas operacionais de informática que fazem confrontos de dados em grande escala. Porque você fazer uma análise de contas bancárias, de transferências bancárias de grandes empresas... Rastrear o dinheiro, Rastrear o dinheiro é algo muito complexo, né? E há já mecanismos à disposição. Houve uma sinalização muito clara do governo atual com a transferência do COAF para o Ministério da Justiça, desse incremento dessa ação fiscal, que chega quase a ser policial realmente, né, de investigação, para que sejam iniciados mais procedimentos relacionados a investigações por lavagem de dinheiro, porque o COAF ele faz um cruzamento complexo, seu banco de dados, são cruzamentos pré-estabelecidos, de acordo com parâmetros pré-estabelecidos, que vão indicar suspeitas da lavagem de dinheiro. E, aparentemente, o COAF vai ficar realmente no Ministério da Justiça, né? O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Sim. Ele estava antes na pasta da economia, né? Os crimes de lavagem de dinheiro, eles envolvem o direito econômico e o direito penal. Certo. Com relação ao COAF, na sua opinião, é acertada a ideia de que ele deva permanecer no Ministério da Justiça? Na minha opinião, sem dúvida, né? Ele é um mecanismo realmente de inteligência fiscal que visa identificar ações suspeitas. E essas ações suspeitas têm como destinatário, naturalmente, o Judiciário, a Justiça Criminal. Uhum. E nada melhor do que ele estar próximo do Departamento de Polícia Federal, né, do Ministério da Justiça, que é a pasta que se dedica, né, que tem competência para estimular, estabelecer as políticas, né, relacionadas a esse combate. Então, nós temos países no mundo, como por exemplo a Itália, que tem uma polícia fiscal, né? Lá a Receita Federal é uma polícia fiscal. Os servidores têm a natureza policial, e a polícia aduaneira. O COAF tem esse conjunto de servidores de órgãos diferentes, né? Banco Central, sim, Receita Federal. Sim, é um órgão multidisciplinar, né? Uhum. Então, é importante que haja esse estreitamento. Nós vivemos hoje um país onde a sociedade clama pelo combate à corrupção, um país que está com as dívidas, com dívidas grandes, né? Com um sistema, uma situação fiscal difícil, né, que precisa fechar torneiras. Né? Essa questão da situação fiscal e a questão dos investimentos que a gente citou agora há pouco, o Rio Grande do Sul já teve um decreto de 2016 que permite que o resultado dessas operações policiais possa ser reinvestido em segurança pública e com fim específico de combater a lavagem de dinheiro? Sim, isso é previsto na lei de combate à lavagem de dinheiro.
Isso também é da terceira geração da lei? Não, isso já é mais antigo, né? Na realidade, o artigo 7º, inciso 1º, ele dispõe, né, sobre os efeitos da condenação por lavagem de dinheiro, e são perdimentos de bens em favor do Estado, né, que sirva também para a indenização de vítimas, e precisa, segundo esse dispositivo, que seja regulada a destinação pelo próprio Estado desse recurso. E o que o Rio Grande do Sul fez foi dizer, olha, nós precisamos dedicar mais recursos e investimentos para essa área, porque essa destinação desses recursos, esse investimento, vai fazer com que aumentemos a nossa capacidade de investigar a lavagem de dinheiro. E nesse cenário, eles criaram um fundo, onde metade desses recursos, né, exceto o que serve para a indenização das vítimas, né, para a restauração do direito dos envolvidos, metade desses recursos vai ser destinado para um investimento na Polícia Judiciária que combate a lavagem de dinheiro. Com isso, se permite, no ano passado, eles tiveram tanto sucesso que em 2 anos eles conseguiram recuperar 180 milhões em ativos, somente em 2018. Isso é um resultado muito positivo, né? 90 milhões desses recursos destinados ao investimento, né, no combate à lavagem de dinheiro. Isso é muito importante para permitir que o Estado ele adquira essas ferramentas que não são baratas, né? Eu trabalho na Polícia Civil aqui de Brasília e nós adquirimos ferramentas de inteligência internacionais, né? De Israel, temos uma ferramenta sueca que é muito importante, que faz confronto de dados. Nós precisamos de tecnologia para armazenar esses dados, que é muito cara também, né? Então, você precisa de computadores grandes, com muita capacidade de armazenamento de dados e de confronto desses dados. E essas ferramentas são caras e o treinamento do servidor para que ele tenha capacidade de extrair dessa ferramenta o máximo que ela pode dar também é caro. Então, nós precisamos fazer esses investimentos, nós precisamos implementar essa cultura de combate à lavagem de dinheiro, né, de investigação da lavagem de dinheiro, porque muitas vezes o crime antecedente ele corre numa velocidade totalmente diferente da lavagem de dinheiro, como, por exemplo, tráfico de entorpecente. As investigações de tráfico de entorpecente, via de regra, são rápidas, né? Você inicia o procedimento quando você já tem a materialidade demonstrada e quando você já tem condição de fazer a prisão dos indivíduos, né? Então, quando você deflagra a operação, ela praticamente se exaure naquele momento, você já colhe quase que todas as provas, você já vai ter a prova ali para prender aqueles indivíduos, né? Tanto que o juiz já determinou a prisão deles, ou você vai prendê-los em flagrante, você já vai apreender a droga, essa droga vai seguir a cadeia de custódia dela para ser destruída em pouco tempo e sobeja a lavagem de dinheiro decorrente desse tráfico de entorpecente. A lavagem de dinheiro, ela vai dar mais trabalho, vai ser uma investigação que demanda mais tempo, mais cuidado, né, do que o tráfico de entorpecente pela sua natureza, pela sua complexidade. Então, muitas vezes a polícia tem um órgão especializado no combate, né, ao tráfico de entorpecente que não está apto a fazer esse combate à lavagem de dinheiro. Seria então, uma segunda fase. Uma segunda fase. Então, você precisaria, né, de pessoas, treinar pessoas, fazer essa conjugação de esforços, esse compartilhamento de informações, né, para que haja um sucesso também nessa investigação patrimonial, nesse enfoque patrimonial do combate ao crime organizado. E a lavagem de dinheiro muitas vezes vai envolver não só o criminoso, como no caso, por exemplo, do grande traficante, mas chegou ao grande traficante, fez a operação, depois tem que rastrear esse dinheiro, e normalmente a lavagem é feita via de regra, como a gente colocou aqui, como você bem citou, via empresas, outros mecanismos, compra de bens, ocultação de valores. Recentemente tem um colega que ele gosta de cavalo, a família dele sempre criou cavalo de corrida, né? E ele falou para mim, ele falou, Rafael, para mim está muito claro que estão lá no Rio de Janeiro lavando dinheiro com compra e venda de cavalo, né? Eu percebi isso, tem algumas operações muito estranhas. Você não consegue mensurar com clareza quanto é que vale um cavalo, né? Então, o indivíduo simula que comprou por um baixo valor e depois simula que vendeu por um valor altíssimo. E aquele dinheiro que às vezes entra na conta dele é o dinheiro dele mesmo, né? Então, ele falando, tem algumas operações que nos causam espécie, né? Esse tipo de bens que você não consegue valorar com facilidade, porque tem várias circunstâncias que são próprias, né, de um animal, de uma obra de arte, que são muitas vezes utilizadas para lavagem de dinheiro, né?
Quanto que vai se valorizar um quadro em 10 anos? Não podemos realmente afirmar isso com facilidade, é difícil. E esses objetos terminam valendo aquilo que o dono entende que vale. Eu tenho um quadro que foi pintado pela minha avó, só vendo por 10 milhões de reais. Quem quiser me dar 10 milhões de reais, eu vendo esse quadro. Se não, eu vou ficar com esse quadro. Né? E no caso, por exemplo, de compras de cavalos de corrida, obras de arte, mesmo de imóveis com essa parte de ocultação de valores, a pessoa que faz a venda, ela normalmente tem ciência de que está ajudando ali uma lavagem de dinheiro, ela pode ser imputada, ela é vítima, ela tem culpa ou dolo, como é que funciona essa... Via de regra, ela vai ter ciência, né, do fato, vai ver que há um desequilíbrio econômico, às vezes até uma simulação daquela operação, né, e pode sim ser imputada a ela, como coautor. Né? E existem comportamentos específicos, um rol de comportamentos específicos que levantem um alerta, vamos supor assim, né, dos órgãos de controle, como por exemplo o COAF, até da própria polícia, em tipos de transações financeiras que levantam suspeita com mais facilidade? Olha, tem essas ferramentas, né? Via de regra, o que causa espécie são essas transferências vultuosas, né, sem um lastro adequado. Ninguém transfere grandes volumes sem uma justificativa. Por isso que você precisa justificar determinadas transações. Né? Então, quando você faz uma transferência de grandes valores entre pessoas físicas, né, entre contas, sem que haja uma clareza dessa operação, é provável que aquilo ali caia dentro dos mecanismos de inteligência fiscal e aquilo ali vai ser investigado. Não quer dizer que todas as transações que estejam dentro desses parâmetros, elas sejam né, produtos de crime, não. Né? Muitas vezes aquelas transações, elas são transações legítimas, que acontecem eventualmente, né? E a pessoa tem como justificar, só que natural, como declaração de imposto de renda. Em certa ocasião eu fiz uma operação, uma cirurgia médica. E eu gastei um valor considerável nessa cirurgia. Eu caí na malha fina, não teve jeito. Eu tive que esperar o fiscal me chamar lá, na sede da Receita Federal, para eu apresentar aquelas notas fiscais do hospital e da clínica médica. Mostrar que realmente houve o gasto. Que houve aquele gasto, porque aquilo ali estava me gerando uma restituição alta. Né? Então, naturalmente, essas coisas acontecem. Né? Mas toda transação de grande volume, de recursos, que está em descompasso, com o movimento natural da sua empresa, o seu pessoal, né? Aquilo ali vai chamar atenção e a pessoa vai estar submetida a esse controle fiscal, vai ser feito um relatório de inteligência fiscal, vai dizer, olha, é suspeita, não é suspeita, precisa ser apurada ou não. E aí, em cima dessas informações é que se inicia esse procedimento de investigação. E a lei obriga também determinadas empresas, determinadas áreas econômicas a informarem todas as operações atípicas ao COAF também. Sim, sim. São necessários, são gatilhos que são determinados pela legislação própria. Existem valores mínimos para isso? São definidos valores mínimos ou tipo de quantidade de movimentações, aquela coisa de ficar depositando de pouquinho em pouquinho? São, assim como são, quando a gente vai fazer uma transferência dependendo do valor, você tem que justificar, né? Você tem que ir no próprio banco dizer para que é essa transferência, né? Dependendo do volume. Né? Eu não sei ao certo hoje, porque esses valores vão sendo atualizados, né? E alterados de acordo com esses parâmetros que são pré-definidos pela Receita, pelo COAF, né? Mas tem sim parâmetros que são pré-estabelecidos para que seja feita essa análise fiscal. Ok. Bom, Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Que agradeço, Marcelo. Foi um prazer estar aqui. Estamos sempre à disposição para esclarecer todas essas faces do nosso serviço de Polícia Judiciária. Ok, muito obrigado. Obrigado. E obrigado também a você que nos assistiu. Se você quiser rever, compartilhar essa entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. E para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção
e até o próximo Cidadania.